Boa noite. Boa noite. Mais uma baixa no governo Dilma Rousseff. Depois da saída de Cid Gomes, agora o ministro da Comunicação, Thomas Traumann, pede demissão. O risco da dengue. Após 70 mortes no estado de São Paulo, o governo dobra o número de agentes que irão combater a doença. Tragédia nos Alpes. Investigadores afirmam que é possível recuperar áudio de caixa preta de avião que caiu na França. Uma das gigantes do ramo de alimentos, a Kraft Foods, se junta à Heinz. E começa em São Paulo a mostra com obras do gênio do cubismo, Pablo Picasso. Investigadores do acidente com o avião da Germanwings, que matou 150 pessoas, revelam que é possível recuperar o áudio da caixa preta. O diretor do Escritório de Investigações e Análises da França, Rémi Joty, informou que os especialistas acessaram os dados e já escutaram diálogos registrados pela caixa preta. O gravador estava bastante danificado por fora, mas as informações foram preservadas. Ele não deu detalhes sobre as gravações e disse que ainda é muito cedo para se tirar qualquer conclusão. O diretor também explicou que a curva de descida feita pelo Airbus é compatível com a de um avião sob o comando de um piloto e também com a de um aparelho no piloto automático. A última mensagem recebida pelos controladores de voo foi uma informação de rotina. Dados do radar e as primeiras análises dos destroços sugerem que o avião não explodiu no ar. A segunda caixa preta ainda não foi encontrada. Chefes de governo da França, Alemanha e Espanha visitaram a região da tragédia aérea. O presidente francês François Hollande visitou a base de operações nos Alpes junto com a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy. Hollande informou que, além do gravador de voz, já foi encontrada a caixa que continha o gravador de dados, mas sem o aparelho. Ele garantiu que tudo será feito para recuperar, identificar e entregar os restos mortais às famílias das vítimas e ressaltou que a presença dos parentes será importante para agilizar os testes de DNA. Angela Merkel agradeceu à França e aos habitantes da região da tragédia que prepararam a pequena vila para receber os familiares das vítimas. Rajoy elogiou as operações na França e assegurou que os restos mortais serão repatriados da melhor forma possível. Os 3 líderes participaram de uma cerimônia religiosa em homenagem aos 150 mortos. Homicídios e furtos caem no estado de São Paulo no mês de fevereiro. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Já o número de mortes violentas na capital paulista, em relação a 2014, teve alta. Entre as estatísticas apresentadas está a queda pela metade no número de latrocínios registrados na região metropolitana de São Paulo, em comparação com fevereiro do ano passado. Na capital, a queda foi de 38,5%. Os homicídios tiveram queda de 21,8% na região metropolitana na mesma comparação, passando de 87 mortes em fevereiro de 2014 para 68 no mesmo mês deste ano. Foi o menor índice registrado na região desde o início da série histórica em 2001, mesmo com um aumento de 8% nos casos na capital. Furtos caíram de 5.561 ocorrências na região metropolitana de São Paulo para 4.610 este ano, redução de 17% na comparação. Nos furtos também estão incluídos casos de uso de explosivos para furto de caixas eletrônicos. Por absurdo que pareça em relação à pena, o furto colocar uma banana de dinamite, explodir um caixa eletrônico, mesmo estando 2, 3, 4 armados com fuzil, é um furto e não um roubo. Por isso que no mês passado eu estive com o governador Geraldo Alckmin, entregamos ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, 4 projetos. Um deles é criando um furto qualificado pela utilização de explosivos, com pena de 5 a 12 anos.
O perigo da dengue. Mais de 100 municípios paulistas já vivem situação de epidemia. Até sexta-feira foram contabilizados ao todo 80 mil casos no estado. Diante desta situação, o governo estadual vai reforçar o combate à doença. O estado de São Paulo vai contratar 500 pessoas para dobrar o número de agentes que trabalham no combate à dengue. 30 médicos militares também passam a reforçar as equipes nos municípios que apresentam maior demanda de atendimentos. A Força Tática, com investimentos de 6 milhões de reais, foi anunciada hoje pelo secretário estadual de São Paulo, Davi Wippe. Além das ações de prevenção, São Paulo também quer acelerar as pesquisas da vacina. O Instituto Butantan já produziu 13 mil doses e espera a autorização da Anvisa para iniciar os testes em humanos. As instalações da nova fábrica também estão adiantadas. O local terá capacidade para produzir 60 milhões de doses por ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 100 municípios em todo o estado de São Paulo já vivem uma situação de epidemia de dengue, com mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. A dengue também avança de forma concentrada. 30 dos 645 municípios do estado apresentam 65% do total de casos de dengue. Sorocaba, Campinas, Catanduva, São Paulo capital, Limeira e Guararapes lideram os números da dengue. Em todo o estado, até agora, foram 80 mil casos confirmados e 70 mortes. Com um celular, o repórter Vinícius Marra esteve em Cajamar, um dos municípios mais afetados pela dengue na região metropolitana de São Paulo. No Hospital Municipal Antônio Policarpo de Oliveira, os pacientes com suspeita de dengue não param de chegar. No pronto-socorro, a fila é longa. Está crítico aqui. A epidemia está se alastrando. O hospital está recebendo cerca de 180 pessoas por dia. Mais de 2 mil casos suspeitos de dengue já foram notificados. A alternativa foi colocar aqui no estacionamento do hospital algumas barracas, onde estão sendo feitos os primeiros atendimentos aos pacientes. Até agora, na cidade, cerca de 300 casos já foram confirmados. Na tenda, quem chega com sintomas e tem alteração no exame de sangue é tratado como caso suspeito de dengue. É uma guerra, temos que matar mosquito, temos que ajudar as pessoas acometidas. Diariamente, em todo o Brasil, 7 milhões e 400 mil pessoas se deslocam da cidade onde vivem para estudar ou trabalhar em outro município. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje com base em dados do censo de 2010. O levantamento aponta que as regiões Sul e Sudeste concentram em maior número as chamadas cidades integradas. Só na capital paulista, 1.750.000 pessoas fazem este deslocamento de casa para uma outra cidade para trabalhar ou estudar. O deslocamento entre Guarulhos, na região metropolitana, e a capital é o principal trajeto feito pelas pessoas dentro do estado. Segundo o IBGE, pelo menos 146 mil pessoas vão de um município ao outro para trabalhar e estudar. Em segundo neste ranking, vem o trajeto Osasco-São Paulo, com 112 mil pessoas. As outras grandes concentrações urbanas paulistas estão nas regiões de Campinas e Sorocaba, no interior do estado, na Baixada Santista, Litoral Sul e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Hoje foi mais um dia quente e seco em São Paulo e, segundo os meteorologistas, as temperaturas devem subir mais amanhã. E só deve chover novamente aqui na capital paulista a partir de sexta-feira, quando chega uma frente fria. Vamos à previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A massa de ar seco continua afastando as condições de chuva aqui na Grande São Paulo. Por isso, só deve voltar a chover a partir de sexta-feira. Amanhã, na maior parte do estado, há poucas mudanças previstas. Por causa do friozinho da madrugada, o dia ainda pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e o sol brilha forte o dia todo. Apenas o oeste do estado tem chance de chuvas isoladas a partir da tarde. Mesmo com a chuva, a máxima amanhã bate na casa dos 32 graus em Presidente Prudente. Em Ribeirão Preto, mínima de 19 e calorão à tarde de 33 graus, com tempo firme. E aqui na capital teremos mais um dia de sol e céu azul. Na madrugada ainda faz friozinho, 17 graus, mas à tarde os termômetros chegam à marca dos 30 graus. Após polêmica, ministro da Comunicação Social, Thomas Traumann, pede demissão.
A nota divulgada pelo Palácio do Planalto não informa o motivo da saída. Nela, a presidente Dilma Rousseff agradece a competência, dedicação e lealdade de Trautmann no período como ministro e porta-voz. Trautmann é o terceiro ministro a deixar o cargo neste segundo mandato da presidente. Já saíram do governo o ministro da Educação, Cid Gomes, e Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Trautmann ocupou o cargo por quase um ano. Há pouco mais de uma semana, vazou na imprensa um documento interno produzido pela SECOM com críticas à comunicação do governo e admitindo o uso de robôs para espalhar conteúdo favorável ao Planalto nas redes sociais. O texto criticava ainda o modo como o governo Dilma tem gerido a crise, citando a existência de um caos político. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Grandes empresários cobram entendimento entre Lula e Fernando Henrique. Há 2 semanas aconteceram movimentos em busca dessa conversa. Apesar da mútua desconfiança, os dois ex-presidentes admitiram a conversa em busca de entendimento. Conversa não para o tradicional acordão por cima. Conversa para, mantidas as diferenças que separam ambos e seus partidos, buscar convergências em relação a alguma reforma política, por exemplo, reforma que melhore a representatividade e dificulte dutos para uma corrupção que é sistêmica. O ensaio para a conversa de Lula e FHC estancou, em parte porque, atropelados pela retórica do ódio, líderes e partidos em geral ficaram a reboque das ruas. Naquela semana, Fernando Henrique chegou a manifestar-se contra a ideia de impeachment e foi alvo de grande pressão por parte de próximos e distantes. Por isso, 3 dias antes do domingo 15, FHC diria: não se pode deixar a sociedade avançar sozinha. Aquém da sociedade se ergueram como obstáculo para a conversa apetites internos do PSDB. O PSDB nasceu em torno de Mário Covas e para escapar à sujeira que então já tomava o PMDB. Inegável o êxito do governo Fernando Henrique na consolidação da estabilização da moeda. Mas o mesmo governo cometeria o primeiro de erros graves: a reeleição. A reeleição foi aprovada com votos comparados no Congresso, sem CPI e sem investigação para valer. Jogador de xadrez, político de enxergar o longo prazo, numa conversa reservada, o então governador Mário Covas profetizou: a reeleição será um desastre. O eleito só vai pensar na reeleição, a oposição só em arrebentar o governo eleito. O PT chegou à presidência como vestal. Do poder, esqueceu-se da promessa de reformar o sistema político. Para manter o poder, o PT valeu-se de maneira desabrida e tosca de hábitos e costumes que condenava nos antecessores. O PT vai pagar caro por isso, apesar do êxito de políticas sociais que arrancaram multidões e corações e mentes da secular senzala. Boa noite. O Congresso Nacional vai dar a palavra final sobre a renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. A afirmação é do presidente do Senado, Renan Calheiros. Renan disse que o Senado vai votar o mais rápido possível o projeto que permite a aplicação imediata da lei, que na prática reduz as dívidas. O texto foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, contrariando o governo. As novas regras reduzem os juros que estados e municípios têm que pagar. Em São Paulo, segundo a Prefeitura, a dívida vai cair de 62 bilhões de reais para 36 bilhões de reais. Ontem, a presidente Dilma Rousseff afirmou que não há espaço fiscal para fazer a renegociação neste momento de ajuste das contas públicas. Hoje, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi ao Senado pedir que o projeto não seja votado já. A votação deve ficar para a semana que vem. Segundo Renan, caso Dilma vete a proposta, a resposta final será do Congresso. Se a presidente vetar, o Congresso recuperou o poder de dar a última palavra nas matérias legislativas. É o Congresso, ao final e ao cabo, que vai apreciar o veto. Renan negou ainda que haja uma crise entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a articulação política do governo.
Convidado por Dilma Rousseff para gerenciar a crise econômica, o ministro Joaquim Levy está tendo que fazer dupla jornada em Brasília. Ele agora é também articulador político. O governo não tem articulação e o ministro da Fazenda está tendo que se virar sozinho. Ele já vinha jantando e almoçando com parlamentares para tentar apressar a votação do ajuste fiscal que está no Congresso. Levy teve que abrir hoje espaço também no café da manhã para receber um grupo de senadores. O ministro tenta retardar a entrada em vigor de uma lei que fixou novos índices de reajuste para as dívidas de estados e municípios. Essa lei interessa muito a prefeitos e governadores, porque vai reduzir o montante da dívida, mas não interessa nada à União, porque reduz também o ingresso de dinheiro nos cofres do Tesouro, numa hora em que o governo precisa fazer caixa. O ministro Levy fez as contas e viu que se a lei for implementada agora, vai custar só neste ano de 2015 algo como 3 bilhões de reais para o governo. O ministro chegou a perguntar aos senadores hoje de onde é que eu vou tirar 3 bilhões numa hora que eu já estou tendo que fazer cortes. Essa lei diz muito sobre o momento que o Brasil está vivendo. Ela foi aprovada no ano passado, numa fase em que Dilma Rousseff era candidata à presidência e os cofres de Brasília estavam abertos. O ministro Levy chegou, sentou em cima da lei e estava se fingindo de morto, sob a alegação de que não tinha prazo para implementar os novos índices de reajuste das dívidas de estados e municípios. O Congresso aí gritou, opa, não tem prazo? Então vamos dar um prazo ao ministro. A toque de caixa, a Câmara aprovou um projeto estipulando um prazo, 30 dias, para que a lei que estabelece novas regras para as dívidas seja implementada. O Senado votaria hoje, daí o café da manhã do ministro com os senadores. Levy ganhou um prazo de 6 dias, até terça-feira da semana que vem, para tentar encontrar uma mágica e descobrir de onde vai tirar os 3 bilhões. Para azar do ministro, o filho de Renan Calheiros, Renanzinho, é governador de Alagoas, um dos estados mais endividados do Brasil. Ou seja, nessa matéria, Renan Calheiros continuará sendo um aliado de 2 gumes do governo. A chance de ele ajudar Joaquim Levy nessa parada é próxima de 0. Boa noite. Uma das gigantes do ramo de alimentos, a Kraft Foods, anunciou a fusão com a Heinz, de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. A fusão cria a 5ª maior produtora de alimentos do mundo, com faturamento estimado de cerca de 70 bilhões de reais por ano. Jorge Paulo Lemann será sócio neste negócio de um dos maiores milionários do mundo, o americano Warren Buffett. Com o anúncio da criação da nova empresa, as ações da Kraft chegaram a ter alta de quase 15% no mercado de ações Nasdaq nos Estados Unidos. A empresa combinada terá 8 marcas, valendo mais de $1 bilhão cada uma. A expectativa é de que o acordo seja fechado no segundo semestre. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A taxa de juros para pessoas físicas está no nível mais alto desde o início do governo de Dilma Rousseff, em 2011, pelo menos. Na média, nos empréstimos que não são regulados pelo governo, a taxa foi a 54% ao ano. No caso do cheque especial, a 214% ao ano, a maior desde 1996. No caso do rotativo do cartão de crédito, os juros foram a 342% ao ano. Quer dizer, se você toma emprestado R$1.000, um ano depois você estará devendo R$4.400 no cartão. As dívidas no cheque especial e no cartão de crédito rotativo são minoria no total dos empréstimos concedidos a taxas de mercado aos clientes dos bancos. São cerca de 7,5% do total de crédito. Mas é aí que estão as pessoas em situação mais desesperadora. Tão desesperadora que a inadimplência no rotativo é de 34%, contra 5% na média geral. Logo, jamais caia na mínima tentação de entrar no rotativo do cartão ou no cheque especial. Vai ser muito difícil sair daí sem ajuda. Uma alternativa no mercado é trocar a dívida de banco, uma coisa chamada de portabilidade de crédito. Se você conseguir um empréstimo melhor em outro banco, com juros menores, o banco com o qual você tem a dívida original tende a aceitar o pagamento desse outro banco novo. Para saber os detalhes de como fazer, faça uma pesquisa na internet com as palavras portabilidade de crédito. Assim você vai chegar na página do Banco Central do Brasil, que dá as orientações de como proceder. Não é uma solução, mas pode dar uma aliviada. No mais e na média, os brasileiros não estão se endividando mais. Segundo os dados do Banco Central,
O brasileiro, na média, compromete 22% da sua renda mensal para pagar dívidas e juros. No ano passado, era mais ou menos a mesma coisa. O que houve? O brasileiro, claro, ficou preocupado com a situação da economia e passou a fazer menos dívida. Os juros subiram muito também. Por outro lado, tem gente que quer tomar empréstimos e não consegue, pois os bancos estão com mais medo de emprestar, por medo de calote, por causa da crise. Nessa situação, em que a renda vai crescer pouco e o crédito está quase encolhendo, obviamente vai haver menos dinheiro para o consumo. A recessão, enfim, vai chegando à vida real do dia a dia. Boa noite. A seguir, forte tempestade atinge o Chile e alaga a região do deserto do Atacama. E a arte de Pablo Picasso. Exposição em São Paulo mostra 90 obras do gênio da pintura. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Hoje no Todo Seu vamos saber mais sobre o humor político de Enfio, curtir um musical imperdível com o cantor Fagner e conferir uma entrevista com uma das maiores atrizes da TV brasileira. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Temporal na região do deserto de Atacama leva o governo do Chile a decretar estado de exceção por catástrofe. Os temporais fizeram transbordar o rio que corta a região desértica. As principais ruas de Copiapó, a capital da região do Atacama, ficaram inundadas. Diversas comunidades estão isoladas. As aulas foram suspensas. 80 mil residências e comércios ficaram sem energia elétrica. A contaminação da água potável afeta milhares de pessoas. A decretação do estado de exceção permite que o exército assuma o controle da região e no sul do Chile, um grande incêndio florestal avança sem controle em zonas protegidas da região de La Araucânia, 700 quilômetros ao sul da capital Santiago. Mais de 5 mil hectares de florestas nativas já foram consumidas. O Chile pediu ajuda aos países vizinhos. 50 brasileiros devem se unir no final de semana aos brigadistas do Uruguai e da Argentina. Começou hoje em São Paulo a exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. Além das obras do mestre do cubismo, a mostra também tem trabalhos de Salvador Dalí e Juan Miró, além de outros pintores que se relacionaram com o artista. Essa é daquelas exposições que prometem entrar para a história de São Paulo. É claro, não apenas pelas obras, mas também pelas filas. Só que depois de uma série de mostras com longas esperas, a organização pensou no pessoal que fica aqui fora e está promovendo uma série de atividades que ajudam a passar o tempo.
Eu já fiquei várias vezes em outras exposições, dando a volta, já aconteceu com o MASP, isso comigo. Se for para ver os trabalhos do Picasso, do Homework, como as outras exposições em Salvador Dalí, não me importa, posso pegar a fila que for. Nós temos atividade de música com todo o universo da cultura hispânica. A gente tem atividade de contação de histórias, mas na verdade vai ser um teatro de bonecos que a gente preparou. Nós temos também uma atividade referente à obra Pintor e a Modelo, totalmente acessível, inclusive para deficiente visual. Ao entrar com o clima de Espanha no ar, o público tem acesso a uma exposição inédita, com obras do mestre do cubismo que ousou retratar o mundo de uma perspectiva diferente, cheias de ângulos. Por exemplo, a mulher sentada apoiada sobre os cotovelos. Para Picasso, ela era assim. Dos 36 mil trabalhos do artista espanhol morto em 1973, aqui estão as principais telas originais do Museu Reina Sofia de Madrid e pela primeira vez apresentadas juntas. Há também obras de outros grandes nomes que se relacionaram com Picasso, como Salvador Dalí e João Miró. Alguns desenhos que estão em São Paulo raras vezes saem da Espanha. Aqui também tem uma parte interativa e é justamente a projeção de Guernica, que não pôde vir ao Brasil por uma questão de conservação, mas aqui o público consegue interagir com essa ferramenta, aciona uma luz e ali na tela a pessoa vai conseguindo ver os esboços que o artista fez para fazer Guernica, que é uma das principais obras de arte da modernidade e que representa a Guerra Civil Espanhola de 1937 pelo olhar de Pablo Picasso. A exposição Picasso e a Modernidade Espanhola traz ao todo 90 obras divididas em 5 andares do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, que fica em cartaz até dia 8 de junho. Depois, segue para o Rio de Janeiro. O Centro Cultural Banco do Brasil fica próximo às estações Sé e São Bento do metrô. A exposição Picasso e a Modernidade Espanhola fica aberta todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite. E a entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Gabriel o Pensador visita um templo budista pela primeira vez no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.